Olá, o tema que eu queria discutir nesse vídeo é com relação à ideia de se a ciência é algo unificado ou não. Essa ideia da ciência como algo único era um tema caro aos positivistas, ainda tanto que em um determinado momento o grupo de positivistas cria a chamada Enciclopédia Unificada da Ciência. Mas isso é alguma coisa que é arguída de forma contrária por vários dos autores dos estudos sobre ciência. Pickering tem um livro falando sobre Disunity of Science e por aí vai. Mais recentemente tem um livro muito interessante da Karen Norsetina, eu espero que eu esteja falando o nome dela certo, chamado Epistemic Cultures, em que ela fala de entrevistas que ela fez com cientistas de duas áreas de ciência considerada dura, de biologia molecular e de física de alta energia, mostrando como as formas de produção de conhecimento guardavam diferenças consideráveis entre elas, que iam além, muito além de simplesmente da questão dos objetos que elas estavam trabalhando, né? Então faria mais sentido a gente falar em ciências do que ciência. Agora, ainda assim, essas ciências teriam algum elemento ou alguns elementos em comum que permitisse a gente trabalhar elas como se fosse uma coisa só. Afinal de contas, a gente está falando de coisas tão diferentes quanto, por exemplo, antropologia e física de alta energia. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Uma distinção que me parece que é muito importante nesse contexto é uma distinção antiga que foi, acredito eu, foi talvez formalizada de forma mais clara pela primeira vez por Dietrich Hay, ainda no século XIX, depois ela retomada pelo Charles Taylor mais recentemente, entre as ciências ditas da natureza e as ciências ditas humanas, né? Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, no original em alemão, e que a diferença central estaria no fato de que as ciências da natureza estariam preocupadas em produzir explicação sobre mecanismos explanatórios, elucidando como que determinados fenômenos funcionam, enquanto que as ciências ditas humanas estariam ligadas à interpretação e que, portanto, estariam inexoravelmente conectadas à hermenêutica, né? A interpretação de sentidos ao círculo hermenêutico, no sentido que não haveria nunca uma interpretação necessariamente final, embora você possa construir interpretações que são mais razoáveis do que outras. E é interessante que o Taylor coloca isso num artigo que ele escreveu, que era para participar de uma discussão com o Thomas Kuhn, que acabou não acontecendo, porque um dos dois ficou doente, não podia, mas aí o Kuhn escreveu, né, falando que, embora ele concordasse com essa distinção, ele fala que nas circunstâncias do que ele denomina, que a gente viu nisso no outro vídeo, como de crise, há toda uma tentativa de interpretar resultados de experimentos que recorrem também novamente à hermenêutica, e que o grau de incerteza, a possibilidade de propor mecanismos explanatórios fica bastante reduzido. Eu acho que nesse contexto é também interessante pensar numa coisa que Hacking fala num texto dele chamado Making Up People. Ele vai pegar uma distinção da filosofia que ele vai chamar entre o que ele chama de tipos naturais e tipos interativos, né? Tipos naturais seriam tudo que existe no mundo praticamente, né? Os tipos interativos seriam seres humanos, no sentido de que no momento que você produz uma descrição, uma classificação, os tipos naturais não vão se alterar por conta dessa classificação. Os tipos interativos interagem com essa classificação, alguma coisa que a ideia da teoria do rótulo dentro da sociologia já tinha falado, mas o Hacking leva isso adiante, falando que há uma interação dialética de quem é classificado com a classificação. Então, tanto as pessoas se alteram quanto as classificações se alteram. Ele fala isso no contexto de uma série de estudos que ele fez sobre transtornos mentais e psiquiatria. O que implica uma certa dificuldade, não impossibilidade, né, voltar àquela discussão da incomensurabilidade, no momento em que eu tenho objetos que eu posso abordar de forma diferente. Eu acho que esse é caracteristicamente o caso da área de saúde, que tanto dialoga com ciências biológicas, ciências naturais, ciências duras, quanto ciências humanas, e deveria fazer isso bastante. E produzir uma síntese disso é uma coisa bastante difícil. E eu, em algum momento, também estou fazendo uma discussão, quer dizer, o Hacking coloca as categorias mentais como sendo um exemplo do que ele chama de looping effect, né, que seria esse efeito da classificação de determinadas pessoas, e essas pessoas responderem e isso criar uma interação. E ele faz essa distinção bastante clara entre tipos naturais e tipos interativos. Eu me atrevo a dizer que quando a gente fala de doença, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso,
as doenças, tal como nós as concebemos, elas são um tipo intermediário. Porque certamente existe todo um componente na doença que diz respeito a fenômenos que podem ser estudados do ponto de vista das ciências duras, da biologia, da microbiologia, da virologia, imunologia, todas essas ideologias que a gente conhece, mas também a doença é um fenômeno social, ele é um fenômeno psicológico, a pessoa responde aquilo de forma diferente e de alguma maneira isso também acaba tendo alguma repercussão na forma como ela é elaborada. E aí, para encerrar, eu queria voltar àquela distinção que eu estava fazendo no início. Alguns autores são bastante radicais, falam, não se pode falar em ciência de forma alguma. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco na ideia de família do Wittgenstein, né, o exemplo que ele dá. Se eu pegar várias pessoas de uma família e olhar para exemplos extremos, eu nunca vou imaginar que essas pessoas são relacionadas, mas tem várias formas diferentes, né, quer dizer, vários parentes diferentes que um tem uma certa semelhança com um, com outro, com outro, com outro, e isso produz um certo contínuo. Eu acho que a gente podia falar isso com relação às ciências também, quando a gente fala ciência, mesmo sabendo que existem todas essas diferenças, mesmo sabendo da radicalidade, às vezes, da forma de pensar e de métodos e uma série de outras coisas, elas têm alguma coisa em comum. E o que eu acho que é essa coisa em comum é o que dois autores que eu tenho trabalhado muito, Collins e Evans, vão falar, principalmente no livro mais recente, que eles falam, né, Why Democracies Need Science, por que as democracias precisam da ciência, que elas falam que o fundamental da ciência é o conjunto de valores, né? É o que os cientistas, pelo menos em tese, deveriam estar aderindo e que são valores compartilhados por essa cultura. Em particular, ele estende bastante isso, mas ele chama bastante atenção para um conjunto de valores que Robert Merton já tinha chamado a atenção, ainda na década de 40, se eu não me engano, que ele codificou num acrônimo CUDOS, que seria comunalismo, universalismo, desinteresse e ceticismo organizado, né? Organized Skepticism vira OS em inglês, e daí o acrônimo. Então, que são valores que, possivelmente, por mais diversas que essas formas de produzir conhecimento sejam do ponto de vista de hipótese, de construção, de técnicas, etc., me parece que são valores compartilhados. Então, sim, é possível falar em ciência, mesmo sabendo que a gente está usando uma rubrica para falar de coisas que internamente são bastante diversas entre elas. Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Caso gostem, cliquem lá no gostei, o like, ou seja lá o que for, e assinem o canal e ajudem a divulgar. Quanto mais divulgação a gente tiver, mais eu me animo a fazer esses vídeos. Obrigado a todos e fiquem bem.